Que dia importante, meus amigos. Finalmente a OAB acordou e se manifestou oficialmente contra os abusos e excessos do STF. Ora, quem diria, hein? Esse ano vai ser impressionante. Mais uma instituição que inclusive ajudou a construir essa ditadura que a gente vive hoje, acordando pra vida e se posicionando contra o Alexandre de Moraes. Até os amigos do Moraes estão, olha pessoal, meu amigo, já deu, já foi longe demais, já não tem como defender isso. Professora universitária e palestrante na COP30 de Lula é presa por ligação com o Comando Vermelho. É isso mesmo. De acordo com a Polícia Civil, a exposição acadêmica de Adriana e seu destaque na mídia funcionavam como camuflagem social para mascarar as ações ilícitas e facilitar a atuação da facção no Estado. Esses agentes eram utilizados para facilitar o trânsito da organização criminosa em diferentes instituições, segundo a Polícia Civil. Ela foi presa e teve sua licença da OAB cassada. A advogada teve um pedido de revogação da prisão negado neste fim de semana pela Justiça do Amazonas. A Adriana é uma das investigadas da Operação Erga Omnes, deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas em parceria com outras corporações. OAB pede que STF acabe com o inquérito das fake news em carta a Fachin. É isso mesmo. A OAB enviou uma carta ao presidente do STF, Edson Fachin, pedindo o fim do inquérito das fake news que está sob comando de Alexandre de Moraes e irá completar 7 anos. O inquérito tem o objetivo de apurar a divulgação de notícias fraudulentas contra ministros da Corte. A OAB argumenta que é preciso seguir os limites da Constituição e demonstrou preocupação com a demora do procedimento. A solicitação acontece após Moraes tomar novas decisões no inquérito, desta vez sobre apuração a respeito de quebra de sigilo de dados dos ministros da Corte e de seus familiares. Moraes é um dos atingidos pelas quebras. No ofício enviado a Fachin, a OAB afirma que não questiona o contexto em que o inquérito foi criado, mas avalia que o cenário que motivou a abertura já mudou. Para a entidade, é preciso garantir que a investigação siga os limites previstos na Constituição. Basicamente disseram que enquanto o inquérito foi usado para perseguir Bolsonaro e seus seguidores estava tudo bem, mas agora que foram para cima da mídia tradicional, pedem o fim da ditadura. Que dia importante, meus amigos. Finalmente a OAB acordou e se manifestou oficialmente contra os abusos e excessos do STF. Finalmente, a OAB se pronunciou oficialmente contra o inquérito do fim do mundo. OAB envia ofício a Fachin pedindo o encerramento do inquérito das fake news no STF. O documento é assinado pela Diretoria Nacional, então OAB Nacional, e por todos os presidentes das OABs dos estados. Finalmente, a OAB se pronunciou contra essa aberração jurídica, porque é uma aberração jurídica. Um inquérito que está indo para 7 anos. E segundo a jurisprudência histórica do STF, inquéritos que durem mais de 5 anos geram constrangimento ilegal e devem ser trancados. Olha só, o STF, historicamente, tranca inquéritos que duram mais de 5 anos. Esse caso aqui é um caso que o Fachin, por exemplo, era o relator. Tem esse outro caso aqui, ó, de 2020, que o Dias Toffoli era relator. Esse sempre foi o entendimento da jurisprudência. Inquéritos que duram mais de 5 anos são trancados. E os demais tribunais aplicam esse entendimento do STF. Ó, STJ, por exemplo, vê 5 anos como prazo excessivo e tranca investigação. E a pergunta que fica é, por que tratamento diverso para esse inquérito das fake news? Seguindo a jurisprudência pacífica do STF e do STJ, esse inquérito já deveria ter sido trancado. E a OAB não tinha como não se pronunciar, já que o próprio Moraes sinalizou que quando assumir a presidência do STF em 2027, vai
prorrogar o inquérito das fake news, vai continuar com esse inquérito ad eterno, fazendo as maldades que tem feito. Gente, esse inquérito das fake news é um verdadeiro tribunal de exceção. É com base nesse inquérito das fake news, não podemos esquecer, instaurado por Dias Toffoli, por isso que ele tem que ser empichado, instaurado de ofício pelo Dias Toffoli, que indicou o Moraes como relator de ofício também, não houve sorteio. Esse inquérito tem sido utilizado para realizar todas as buscas que tem realizado, para realizar as prisões injustas que eles têm realizado. Moraes utiliza esse inquérito para puxar tudo para o STF. Então, para além de todas as ilegalidades e inconstitucionalidades desse inquérito, o pedido da OAB de colocar um fim nesse inquérito, ele é um pedido juridicamente amparado na própria jurisprudência do STF, no próprio entendimento do STF, como eu mostrei para vocês. Já é pacífico no STJ, no STF, em todos os tribunais, que o inquérito que dura mais de 5 anos é um inquérito ilegal e tem que ser trancado. Então é isso que tem que acontecer com esse inquérito das fake news. Um inquérito ilegal que está gerando constrangimento ilegal pelo excesso de prazo. Então vejamos se o STF vai alterar o seu entendimento ou vai aplicar a jurisprudência que tem aplicado há anos. Vamos ver agora o que o Fachin, presidente do STF, que se coloca historicamente como um jurista garantista, vamos ver como que ele vai tratar isso daí ou vai se curvar para o Alexandre de Moraes. Agora é a hora que vamos ver, de fato, quem manda na Suprema Corte. Se é a jurisprudência do colegiado ou se Moraes manda e decide sozinho. Sem esse inquérito das fake news, essa farsa da trama golpista não estaria nas mãos do Alexandre de Moraes, condenando inocentes e prendendo inocentes, como ele tem feito até aqui. O maior culpado disso tudo é Dias Toffoli, que instaurou esse inquérito de ofício e colocou Alexandre de Moraes como relator desse inquérito e deu carta branca para todas as ilegalidades que estamos vivendo no nosso país. Fachin está com a faca e o queijo na mão para resgatar a segurança jurídica da Corte Suprema do nosso país. É dia de comemorarmos a ação da OAB e agora ficar atento na decisão que virá do STF. Eu já falei para vocês, se aplicarem o entendimento do STF, esse inquérito tem que ser trancado, porque já perdura por 7 anos. Veremos se há de fato imparcialidade nas mãos do Fachin ou se estão todos em um grande complô. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado, e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Ora, quem diria, hein? Esse ano vai ser impressionante. Mais uma instituição que inclusive ajudou a construir essa ditadura que a gente vive hoje, acordando para a vida e se posicionando contra o Alexandre de Moraes. A principal ferramenta usada pela ditadura do judiciário para impedir a vitória do Bolsonaro, perseguir a direita, censurar o povo brasileiro, derrubar as redes sociais, censurar, foi o famigerado inquérito das fake news, que o Dias Toffoli abriu de ofício para se blindar nos casos das delações lá e de algumas movimentações estranhas que o pessoal da COAF e da Receita Federal tinham descoberto em 2019, e aí ele entregou nas mãos do Alexandre de Moraes, que transformou isso numa arma de destruição em massa política. Bom, 7 anos depois, 7 anos de destruição da nossa democracia, e aí finalmente a OAB decide se manifestar. Mas não foi porque a direita está sendo perseguida, o Bolsonaro está preso, não. Eles finalmente decidiram se manifestar porque agora o Alexandre de Moraes, usando esse inquérito, está indo para cima de presidente de sindicato, jornalistas da extrema imprensa, e eles entenderam que o dragão que eles ajudaram a construir agora está faminto demais. Matéria é a seguinte: OAB envia ofício a Fachin pedindo fim do inquérito das fake news. Processo na Suprema Corte corre há 7 anos e voltou ao noticiário após a operação para apurar acesso e vazamento de dados sigilosos de parentes de ministros do STF. A OAB protocolou nesta segunda-feira uma manifestação ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, pedindo o encerramento das fake news. O processo tramita na corte há quase 7 anos. Vai fazer 7 anos agora, em março.
Então nós estamos diante de uma manifestação de uma entidade que lá no início batia palmas, defendia. É isso aí, Moraes, precisamos do inquérito das fake news, temos que defender a democracia. O que eles não sabiam é que estavam ajudando a fomentar, fortalecer a ferramenta que enfraqueceria e colocaria em risco a nossa democracia. E a situação está tão calamitosa, o Moraes ele avançou um terreno tão perigoso, que agora até mesmo dentro do STF a pressão está ficando cada vez maior. Inquérito das fake news é questionado até no STF, ou seja, até os amigos do Moraes estão, olha pessoal, meu amigo, já deu, já foi longe demais, já não tem como defender isso. A ala de ministros avalia que chegou a hora de encerrá-lo para melhorar a imagem do judiciário. Não é para encerrar porque ele é ilegal, porque ele é inconstitucional, porque ele é ditatorial, não. É encerrá-lo porque, cara, a nossa imagem está indo para o ralo, não faz isso com a gente. Aqui, ó. A manutenção do inquérito das fake news é questionada até mesmo dentro do STF. Para um grupo de magistrados, já passou da hora de a investigação ser concluída e, caso haja necessidade, que um novo inquérito seja instaurado. A avaliação de bastidor é que não há mais justificativa para uma investigação que já dura 7 anos e ainda não apresentou a sua conclusão. Então vamos lá. Chegou numa situação onde nem se esse inquérito virar um procedimento, uma ação penal, ninguém vai dar credibilidade para ele. Gente, nesse inquérito foi colocado COAF, Receita Federal, Elon Musk, jornalistas. Todo mundo está dentro, uma parcela do Brasil hoje está dentro do inquérito das fake news. Então eu te pergunto, qual finalidade disso? Se isso transforma numa ação penal, você acha que realmente alguém vai acreditar que alguma pessoa que se torna réu ali, ela é culpada de alguma coisa? O inquérito, ele foi celebrado no início para servir um propósito: derrubar a direita, impedir a reeleição do Bolsonaro, censurar os maiores apoiadores do Bolsonaro, amedrontar o Brasil, colocar medo no coração do povo brasileiro. Afinal de contas, hoje 60% da população tem medo de dar opinião nas redes sociais e 47% acredita que a gente vive numa ditadura do judiciário. Frutos do inquérito da fake news. Só que aí, quando descobriu que a esposa do Moraes tinha um contrato, que os irmãos do Toffoli tá envolvido lá na Merit, que ele é sócio oculto, e aí tem dinheiro, e tem conversa, e Moraes visita Vorcaro, e Moraes liga para... Quando se descobre isso tudo, de repente o inquérito das fake news sai do escopo e começa a perseguir pessoas que estão investigando crimes dentro do STF. Nunca foi pela democracia, nunca foi pelo Estado Democrático de Direito, nunca. Ele serviu um propósito: blindar o STF. O inquérito das fake news foi criado para isso e agora está sendo rechaçado por boa parte das instituições da imprensa porque está escancarado. Ele foi criado para blindar o STF, para blindar alguns ministros do STF. Agora nós temos a OAB e até mesmo ministros lá de dentro da corte dizendo, cara, já foi longe demais. A reputação da Suprema Corte está na lama, está no esgoto. A gente tem que fazer alguma coisa para amenizar a situação. Mas, lembra, o relator dele não escuta o bom senso. O relator desse inquérito, que já deveria se considerar suspeito, ele está mais suspeito, né, nesse caso, do que o Dias Toffoli, porque ele está fazendo um inquérito para perseguir aqueles que, de acordo com ele, vazaram informações da esposa dele. Mas é o Brasil. Esse é o Brasil que a gente vive agora. Se esse inquérito cai, vai ser bom, porque nós poderemos enfrentar um período eleitoral sem medo de termos redes sociais derrubadas, de termos Polícia Federal batendo nas nossas casas, por defendermos o que nós acreditamos. Agora, a OAB demorou 7 anos, 7 anos, batendo palmas, celebrando tudo que eles fizeram. Agora vocês entenderam o monstro que vocês criaram, né? Atenção! Fachin arquivou e enterrou a investigação da Polícia Federal contra Dias Toffoli. Bom dia, bom dia, bom dia para você que acordou extremamente preocupado com esta notícia aqui que viralizou de ontem para hoje, de que o ministro Edson Fachin teria arquivado, enterrado a investigação da Polícia Federal contra Dias Toffoli. Aquela investigação do Master, do relatório de 200 páginas, que revelou 35 milhões de reais em pagamentos de Daniel Vorcaro para o Tayaya do Dias Toffoli, em que o Toffoli era um dos donos. Gente, será que essa notícia é verdade? Não é possível. Será que varreram mais uma vez toda a sujeira desse imenso escândalo para debaixo do tapete?
Olha, ontem eu quase morri do coração quando eu recebi essa notícia num vestiário depois de jogar tênis. De um amigo que estava ali, o Mion, e ele me disse, olha, Deltan, faz um vídeo sobre isso. Eu falei, gente, se isso é verdade, como assim? O Faquinha acabou com a investigação contra o Master? E aí a gente tem mesmo que ficar preocupado. Tudo virou pizza mais uma vez? Mas olha, eu quero te dizer, meu amigo Mion, calma que eu vou te explicar e para você que está aqui comigo tudo isso agora. Fica aqui comigo, porque o que eu vou te dizer agora é muito importante para colocar os pingos nos is. A Veja publicou ontem, domingo, essa matéria aí. Faquinha anula investigação da Polícia Federal sobre Toffoli e Grupo Master. Olha, gente, esse título aí que está gerando uma grande confusão. Eu vou traduzir o que realmente aconteceu. O Faquinha ele arquivou a AS-224. O que é isso, Deltan? AS significa arguição de suspeição. Essa arguição ela foi aberta por Faquinha depois que a Polícia Federal entregou um relatório de 200 páginas sobre o Toffoli. Mas atenção, a Polícia Federal não pediu a suspeição do Toffoli. A Polícia Federal apontou indícios de crimes cometidos pelo Toffoli. Mesmo assim, talvez para não abrir um inquérito já direto contra o Toffoli, o Faquinha optou por abrir uma arguição de suspeição, esse AS. Aí o STF fez aquela reunião secreta bizarra em que 10 ministros decidiram que Toffoli não era suspeito nem impedido para julgar o caso Master. Decidiram, né? Porque não foi sessão pública, não teve decisão, não teve processo, foi uma reunião. E aí tiraram o Toffoli da relatoria. Isso foi uma aberração jurídica sem previsão legal, como eu já mostrei para vocês aqui no canal. Mas é importante a gente entender. O arquivamento da AS-224 significa apenas que o STF encerrou a discussão sobre se o Toffoli era ou não suspeito. Só isso. Para quem não é da área jurídica, eu vou simplificar. Imagina que a Polícia Federal vai lá e investiga alguém por roubo. Abre um processo paralelo perguntando outra coisa. Se o juiz do caso é suspeito, porque é parente do possível autor do crime, ou porque tem uma relação, ou é casado, amigo, ou recebeu dinheiro do autor do crime. Aí o juiz arquiva esse processo de suspeição. Isso não significa que a investigação por roubo acabou. Significa apenas que não vão discutir mais se o juiz é ou não suspeito. O que o Faquinha arquivou, gente, foi apenas o processo sobre a suspeição. Não arquivou a investigação criminal, que está em andamento. Quem comanda ela agora é André Mendonça. Só ele pode dar um destino para isso e a turma do Supremo a qual ele pertence. E André Mendonça deu carta branca para a Polícia Federal e empoderou a corporação para investigar quem quer que seja como nunca antes. Os dados do Vorcaro foram liberados para a CPMI do INSS. As investigações estão avançando e deixa eu ser muito claro, o relatório de 200 páginas da Polícia Federal continua existindo. As investigações da Polícia Federal contra Toffoli continuam. E claro, Toffoli não é formalmente investigado, mas dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Polícia Federal suspeita de corrupção passiva de Dias Toffoli. A CNN revelou que Toffoli é suspeito de corrupção passiva para a polícia. Nada disso mudou. Então, quando você vir nas redes sociais que Faquinha arquivou a investigação contra Toffoli, saiba, é fake news. Porque a informação está distorcida, sem contexto. O que foi arquivado foi a arguição de suspeição e não a investigação criminal. E mais, se o Toffoli for participar de uma turma ou do plenário que vai julgar esse caso, essa arguição de suspeição pode voltar a existir. Então me conta aí nos comentários. Você tinha visto essa notícia falsa aí circulando em cima dessa notícia aqui? E essa minha explicação te ajudou a entender o que de fato aconteceu? Se sim, então se inscreve no canal, clica no sininho, curte o vídeo, torne-se membro para você receber nossas análises exclusivas, ter prioridade nas respostas aos seus comentários e apoiar nosso trabalho de forma mais intensa. Um grande abraço a você, um começo de semana abençoado e até o próximo vídeo. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.